Devocional diário Deus e eu. Um tempo de comunhão e reflexão na Palavra de Deus. Devocional diário Deus e eu, com o pastor Francisney Brito. Glória a Deus, ao Todo-Poderoso Senhor dos céus e da terra. Oremos. Graças te dou, Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus, o teu Filho amado, que o Senhor nos permite estar em mais um momento de oração, buscando a sua face, te glorificando, te exaltando, uma vez que o Senhor é autor e consumador de nossa fé, é o Senhor que nos proporciona tanto querer como efetuar. É o Senhor que conhece nossa estrutura e sabe o quanto nós precisamos de sua direção, de sua graça, de sua orientação como conselheiro que és, para que possamos, Senhor, fazer o que é justo e nunca trafegar na onda da injustiça ou, Senhor, agir de forma arbitrária. Em nome de Jesus, quero te agradecer pelo teus feitos, pelo teus livramentos, pelas suas santas misericórdias, pela sua compaixão, por tudo que o Senhor fez e faz por nós, pela nossa família, Senhor. Que o Senhor continue exercendo tua autoridade e teu governo na nossa vida, no nosso lar, em tudo que colocamos a mãos para realizar. Continua conosco, nós te pedimos, em nome de Jesus. A jornada de Jesus diante do tribunal público. A sentença do povo crucifica-o. Está escrito em João, no capítulo 19, verso 1 a 3. Pilato, pois, tomou então Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinho, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura e diziam: Salva, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Saiu, pois, Jesus fora e, levando a coroa de espinho e o vestido de púrpura, e disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Aleluia! Bendito seja Deus. A crucificação. A crucificação era a pena de morte usada pelos romanos desde 217 a.C. para escravos e todos aqueles que eram cidadãos do Império, explica o cientista político, o historiador especialista em Oriente Médio e escritor italiano Gerardo Ferrara, da Pontifícia Universidade de Santa Cruz de Roma. Os versículos 6, 15 a 16 de João 19 diz assim: Vendo, pois, os principais do povo e os servos clamaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilato: Tomai vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho neste. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica-o. Disse Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: Não temos rei, senão o César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram Jesus e o levaram. Bendito seja Deus. Que crueldade, né? Jesus vai primeiro diante lá no jardim do Getsêmani e é condenado ou entregue por Judas para os soldados para que ele fosse levado ao Sinédrio. Então, jogando na primícia das questões humanas, poderíamos dizer que Jesus foi traído por um dos seus discípulos, o que aponta para a questão da religiosidade vivida internamente dentro de uma igreja, dentro de um cenário espiritual que eles viviam. Jesus é levado diante do Sinédrio e é condenado por nada.
a qualquer jeito, de qualquer jeito, com falsa testemunha, com gritaria, com bofetada, com condenação de blasfêmia, de Jesus falar a verdade, que eles não queriam ouvir. Jesus é levado diante de Pilatos, e Pilatos então percebe que não havia nada em Jesus que pudesse dar a ele a sentença de morte. Manda para Herodes, que também não vê nenhum problema. Tanto Herodes como Pilatos não convocaram o seu tribunal para poder julgar Jesus segundo a ordem jurídica de Roma. E agora Jesus é levado diante da população, do povo que estava reunido em Jerusalém para a Páscoa. E isso era de manhã, e isso eles conseguiram condenar Jesus durante praticamente uma noite. Já ao amanhecer, Jesus já tinha sentença de morte, é levado às pressas, e antes mesmo que chegasse o meio-dia, Jesus já estava sendo condenado agora pelo povo. O povo que muitas vezes foi abençoado, foi curado, viu grandes obras de Jesus, grandes milagres. Povo que tinha recebido seus mais... a gente não sabe a quantidade de pessoas. A Bíblia diz em João que se fosse escrito o que Jesus fez e o que ele falou, não teria biblioteca no mundo para conter livros. Então imagine uma população que tinha visto muitos milagres e mesmo assim condena Jesus. Então Jesus diante do tribunal religioso perde, é condenado. Jesus diante do tribunal injusto de Roma é condenado, porque era só Pilatos que podia determinar sua morte, e Jesus diante da população é condenado pela população, exigindo a crucificação. Então imaginemos uma situação, uma cidade abarrotada de judeus, com grandes autoridades romanas, vai botar um judeu para carregar uma cruz pesada no meio de tantos judeus. Seria um convite à rebelião. Como uma pessoa como Jesus, ninguém poderia perder tempo. Foi pego e imediatamente crucificado. Quer dizer, se Jesus, eles não estavam condenando Jesus, por que eles não buscaram tirar Jesus às pressas? Eles podiam, a população era maior que os soldados romanos. Se eles partem para cima dos soldados romanos, não sobrava nenhum. Morreriam ali mesmo, Jesus seria libertado, mas os judeus condenaram Jesus também. O sangue dele caia sobre nós e nossos filhos, disseram eles em sua afirmação em Mateus 27, 25. A afirmação, o sangue, é uma declaração usada inúmeras vezes no Antigo Testamento, em Levítico 20, Deuteronômio 19, Josué 2, Atos 5, que expressa a responsabilidade pela morte. Ezequiel 18, verso 31 e 32, diz assim: lançai sobre vós todas as vossas transgressões, como que transgrediste, criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois que razão morrereis, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos e vivei, bendito seja Deus. Então nós vemos o tribunal público, né, os cidadãos condenando Jesus. Coloca ele para ser condenado, ele vai mais uma vez ser atingido pelos soldados, usado o azoarrague, né, o chicote de cocheiro, uma versão com uma correia longa histórica utilizada para punir, para conduzir animais de carga. Também era o fragum escorpião, um dado tipo de incluía ganchos e pedaços de ferro projetado para rasgar a pele e o músculo arrancando pedaços, e tinha o frangu com pontas nas extremidades das tiras, eram amarrados esferas de metal, frequentemente formado por altere, ou pedaços afiados de osso de carneiro estragados.
Detalhes da tortura: o instrumento fragum, o açoite utilizado pelos carrascos, continham pequenas bolas de metal e pedaços de osso que causavam contusões profundas e ao mesmo tempo arrancavam pedaços de carne, rasgando o tecido subcutâneo e músculos. A brutalidade, segundo as análises médicas, o açoite era projetado para ser um castigo de quase morte, muitas vezes deixando a carne da pessoa exposta, ensanguentada, provocando perda de fluido e sangue. A coroa de espinho, após a flagelação dos soldados romanos zombando de Jesus, indicam que ele tinha sido moldado como um capacete, cravada no couro cabeludo em varas. Estado físico: devido à severidade da flagelação, Jesus ficou num estado físico frágil, não conseguindo carregar a própria cruz, que exigiu a ajuda de Simão, o Cirineu. Deus sabia que os homens seriam implacáveis para com o Messias. Está escrito em Isaías 53, verso 4 e 5, e finalmente 7 e 8. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado a matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, e ele não abriu sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do seu povo foi atingido. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, estamos, Senhor, neste propósito de oração, de clamor, buscando a Tua face, Senhor, para também abençoar vidas, as pessoas que nos acompanham, as pessoas que ouvem esse devocional diário, essas pessoas que têm a oportunidade de aprender com esta palavra, Senhor, que parece tão longa, mas na verdade são simples palavras que mostram a verdade não narrativa, que mostram a grande e horrível, Senhor, a ação do povo, do homem carnal, do homem pecador, quando condena o inocente à própria morte, mesmo sabendo que Jesus não era culpado de nada. Assim, Senhor, vivemos num mundo, Senhor, onde as pessoas são lesadas, roubadas, onde as pessoas são punidas, onde os que têm o poder na mão traem, enganam, apresentam falsos testemunhos, condenam a muitos anos de prisão, quando não a morte, isso quando não matam essa pessoa. Mas Deus, em nome de Jesus, desperta nós que servimos a Ti, os que amam a Ti, para expressarem seu amor, aceitarem o sacrifício de Jesus na cruz e se libertarem através do sangue derramado e da palavra da verdade. Recebe minha adoração, abençoa cada vida, que seja um dia de bênção, de glória e de vitória na vida de cada um. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.